Olá, eu sou a Rose Blasius, estou chegando aqui para mais uma live especial com um tema hoje importantíssimo: mulheres que governam. Hoje nós teremos uma participante aqui do nosso e-book falando sobre o capítulo dela do e-book Feminino em Movimento. Ela é a Cimeia Silva, ela escreveu o capítulo 11 do nosso e-book, O Feminino em Movimento, e o tema dela, escolhido por ela, é Mulheres que Governam. Um tema forte, um tema relevante que nem ela é, uma mulher forte, uma mulher de impacto, uma mulher relevante na sociedade. Vamos chamar a Cimeia, convide mulheres para estar aqui enquanto eu chamo a Cimeia para participar dessa live. Vamos convidar aqui. Onde você está falando? De que cidade? De que estado? Convide mulheres, mande no link dos seus grupos de WhatsApp, convide aqui pelo Instagram, é só encaminhar com essa setinha ali. Você consegue encaminhar para mulheres estar aqui com a gente. Hoje é uma live para mulheres, mulheres que governam, mulheres que precisam se posicionar na sociedade, colocar em ação, né, aquele projeto maravilhoso que Deus já desenhou para você antes da fundação do mundo, porque lá em Efésios 1:4 fala que você foi escolhida antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse criado. O Senhor já pensou em você. E o Salmo 139:16 fala que todos os teus dias foram escritos sem que nenhum deles ainda existisse. Então, o Senhor tem uma biografia sobre você. Existe um livro lá no céu que Deus escreveu especificamente sobre você. Cada uma de você tem uma biografia lá no céu. Então, que nas suas orações você possa dizer todos os dias: Senhor, eu quero viver aquilo que tu escreveu sobre mim. O que eu tenho vivido até hoje estou vivendo em decorrência das situações que eu escolhi viver. Mas agora eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Aquilo que tu escreveu para mim, eu sei que é bom, perfeito e agradável, porque é isso que a tua palavra fala. Vamos ver aqui a Cimeia, vamos entrar ao vivo com ela. De onde vocês estão falando, as mulheres que estão aqui? Oi, Rose. Tá me Olá, vendo? tudo bem? Eu não tô te vendo, tá, Rose? Tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem, graças a Deus. Eu também não tô te vendo, mas no final, quando salvar, ele aparece, tá? Deve ser alguma É, interferência. A gente não vai deixar com que isso nos abale e impeça de nós transbordarmos na vida dessas mulheres que estão aqui, certo? não é melhor Deixa, sair e voltar para que a gente veja aqui a nossa imagem correta? se você quiser tentar, Deixa eu sair aqui, peraí. aí eu te mando um convite novamente. Mulheres que estão aqui, convidem mais mulheres para estar aqui com a gente. Pega essa setinha que tem aqui, ó, e convide. Mande para as mulheres da sua vida, aquelas mulheres que estão lá nos teus grupos de WhatsApp, no Instagram. Mande ali para o máximo de mulheres possível para que elas venham estar aqui e ouvir o que a Cimeia tem para transbordar na sua vida. Com certeza, Deus já deu para ela várias chaves que muitas vezes são essa chave, essa virada que você precisa para que portas se abram e você consiga acessar novos lugares, lugares que Deus sonhou para você. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu. E a vontade do Senhor para sua vida é boa, perfeita e agradável. Vamos ver aqui se a Cimeia consegue entrar agora. Vamos convidá-la. Me diz de onde você está falando, mulher. De que cidade, de que estado? Rose? Olá, consegue me ver? Não, não consigo, mas vamos lá.
Tudo bem? Eu também não consigo te ver. Mas a gente tá, As eu falo. participantes estão vendo o nosso rosto? Coloca Oi? aqui, gente. Quem está aqui? As pessoas estão. Tá vendo? Tá vendo as duas? Ah, então tá bom. Ah, isso que importa. Deixa eu arrumar aqui. Simeia, seja muito bem-vinda, que honra ter você aqui para falar desse projeto tão lindo, tão maravilhoso que Deus colocou nos nossos corações, que hoje é uma realidade de um sonho que se materializou. E os nossos sonhos, quando a gente coloca ação, quando a gente coloca movimento, eles se materializam. Então, quando eu tenho um sonho, mas eu não tenho ação, isso se torna uma frustração. Não deixe que os teus sonhos, que os planos que Deus tem para você, para a sua vida, se tornem uma frustração. Entre em movimento, faça um planejamento diário de onde você quer chegar. Eu vou deixar com que a Simeia se apresente, de onde ela está falando, o que ela faz, qual que é a formação dela. Pode ficar à vontade, Simeia, hoje a noite é sua, a plateia é sua. Obrigada, Rose. Sempre é um prazer estar com você, né? Nós somos aí parceiras do grupo de terapeutas do Diamonds, mas nos conhecemos dentro de uma formação em terapia do sistema familiar com a Thalita. E essa noite eu estou muito grata, né? E me sinto muito honrada desse convite, embora que nós já efetuamos esse e-book em novembro, né? A custo de muita desejo de estar fazendo algo e transmitindo com que aquilo que a gente aprendeu para que outras mulheres pudessem ser impactadas da forma como nós fomos, né? Eu sou Simeia, atualmente, eu sou paulista, mas atualmente eu moro em Itatiaia, está indo por volta aí de 7 anos, né? Tenho a formação em terapeuta do sistema familiar, como você sabe, sou estudante de seminarista teológico, porque eu sempre tive essa busca, sabe, Rose? Essa busca do porquê que as coisas são assim e porquê que tem que funcionar assim. Então, junto com a teologia, eu quis algo que me oferecesse uma ferramenta para que eu pudesse ter uma abordagem, ela mais sistêmica mesmo, de certo modo sistêmica. O porquê disso acontece? O porquê que funciona dessa forma? O que a Bíblia diz a respeito disso? Por que eu não estou conforme a Bíblia disse? Que a Bíblia diz que nós tem vida e vida em abundância, e para que nós possamos transbordar. E por que eu estou aqui nesse lugar? Qual é o meu lugar? O que eu vim fazer? São essas perguntas básicas que, em relação a alguma... Quando chega em alguma idade da gente, a gente vai falando assim, o que eu fiz da minha vida? Para onde eu estou indo? Então, esses são alguns questionamentos internos que eu fiz antes de entrar no curso da Thalita Nascimento, do terapeuta, a constelação à luz da Bíblia em si, né? E já que vinha fazendo curso de teologia, estudando a Bíblia para poder saber e responder as questões que eu tinha sobre mim mesma, sobre o que acontece na minha família, qual era o movimento que estava por trás, invisível, daquela dinâmica que se dava dentro do meu ambiente familiar. Então, foi lá que nós nos encontramos e eu me sinto muito honrada de participar como escritora de uma parte de um e-book sobre essas mulheres, que cada uma tem sua dinâmica, sua história, né, seu momento de dor, de tristeza, mas que cada uma de nós estamos caminhando em consciência e trazendo para nós essa luz, para a gente poder caminhar com segurança e clareza. O seu tema, assim, é um tema muito relevante, mexeu muito comigo, mulheres que governam, um tema impactante, e assim, ó, Deus foi tão glorioso, e cada um escolheu o seu tema, a gente colocou lá, né? E Sim. Esse tema, assim, ó, olhando para a tua foto, do teu perfil, é um tema que te descreve. Sim. Então, assim, eu fiquei impactada com o que você escreveu no e-book e com o que eu vejo, eu não te conheço pessoalmente, mas com o que a tua foto me passa, esse empoderamento feminino, mas um empoderamento feminino saudável, um empoderamento de filha amada de Deus. Eu quero que você me fale um pouco sobre esse título. Rose, esse título, Mulheres que Governam, eu acredito que fala um pouco de cada uma de nós que estamos aqui.
E o que é esse governo dessa mulher? Que hoje se está na moda de uma palavra, até que ela está um pouco agora de canto, do empoderamento feminino. Mas para nós, que eu acredito que nós aqui, em grande maioria, somos cristãs, o que é esse poder? Qual é o poder do feminino? Que tipo de poder nós estamos exercendo na sociedade? Como nós somos a maioria aqui cristã ou não, qual é o nosso dever hoje? De tomar esse poder da verdade, primeiro para poder governar a nossa vida. E como que eu começo a governar? Quem eu quero governar? Não é o mundo lá fora. Eu preciso governar a mim mesmo. A própria palavra de Deus diz que nós, lá em Gênesis 1, 26, vai dizer que nós viemos aqui para dominar. É Deus falando, é uma ordem, domine, tá? No verbo de imperativo, dizendo algo, é uma ordem. Domine. Sobre o quê? Sobre a terra, sobre o céu. Então, mas antes de tudo, eu domino aqui. Como é que eu faço esse exercício que é tão difícil? Eu me encontrei nesse lugar, estou caminhando nesse lugar de governo da minha própria pessoa, do quem eu sou. Porque nesse e-book, ali eu relato onde eu me encontrei, qual foi o ponto que eu precisei de retornar ao meu lugar. E isso é tomar governo de si mesma. Governar a mim mesmo. Opa, Simeia, peraí um pouquinho. Na minha voz, Rose, na minha fala, eu tinha razão em determinados assuntos. Porém, eu perdi a razão quando eu saía do meu lugar. Porque eu estava sendo dominada pela circunstância. Eu estava sendo governada por aquilo que estava à minha volta, pelo meu externo. Então, quando eu me dei conta, eu falei, opa, deixa eu tomar o meu lugar. E qual é o meu lugar? Essa é a pergunta. Porque quando a gente pensa algo, a gente começa a comunicar. E o que eu estava comunicando? Sim. A Mica aqui falou assim, ó, o maior desafio... O que eu estou comunicando é a forma como eu estou sendo governada. Uau. A Mica falou aqui, o maior desafio é dominar a nós mesmos. É verdade, é isso mesmo. É verdade. E como que é dominar a nós mesmos? É ceder a nossa parte para o outro? Porque tem muita gente que pensa que governar, olha, eu vou ceder para ter paz, eu vou ceder para ter isso. No meu caso, como eu relato no e-book, era sobre o meu casamento com meu marido. Então, assim, o que eu estou fazendo? Um casamento que estava a cada dia indo de água abaixo. Uau. Não porque eu não tinha razão, eu tinha até razão. Porém, todo porém tem alguma coisa aí por trás, né, Rose? Então, porém, eu estava sendo dominada e governada pelas circunstâncias, e não pela realidade, não pela verdade. Porque às vezes a gente está olhando muito para o externo e a gente esquece, e a gente atrela ao outro sempre uma culpa. Então, a gente está com um boleto na frente do outro. Olha, você está assim, assim, assado, porque você deve assim, assim, assado, e por isso nós estamos aqui nessa condição. Sim. Então, quando eu retorno para o meu lugar e eu começo a fazer uma análise de mim mesma, é como um curso que eu fiz, e você também fez esse curso, que é o Método CIS. Né? Não estou aqui para falar de outros cursos, mas é como que nós vamos sendo direcionados, porque parece que a gente sabe de tudo, e na verdade a gente até conhece alguma coisa, mas o como fazer, qual caminho trilhar, porque com tanta informação que nós temos hoje, então nós saímos, às vezes, fazemos uma rota errada. Então, eu estava indo para uma rota que não era minha. Então, eu falei, opa, aqui não está legal. Então, eu aprendi uma coisa, que é com muita verdade, com muita coragem e com muita humildade, sem me colocar no castigo por mim mesma, porque muitas de nós, às vezes, punimos nós mesmos porque não conseguimos algo. Por que minha vida está assim? Eu não fiz isso porque eu sou incapaz. Olha, meu casamento está acabando porque, com certeza, eu devo ter feito algo que é errado, ou então, atrelando sempre a culpa para o outro. E não é nem um extremo e nem o outro, é no meio. O que está no meio disso tudo? A minha consciência precisa de retornar para mim e eu entender com muita verdade, com muita coragem, com muita humildade que eu preciso governar as minhas emoções, os meus pensamentos. Amém. E é uma contramão do que a filosofia do mundo aí fala, né? Que a gente precisa buscar no externo, né? E a solução está no externo, né? Então, assim, quando a gente volta para a sistêmica,
para nos entender, a gente vê que o caminho é o contrário, o caminho para dentro. É um Eu digo caminho que é de... sempre o caminho do retorno, Rose. Errou o caminho e falou assim, caramba, o retorno ficou muito, muito lá para trás. Então eu continuo na estrada e falo assim, ó, no próximo retorno eu entro. Só que a gente aí vai se perdendo nessa jornada. Então, sinalizou, viu, entendeu, retorna. O quanto antes. É muito mais rápido, é muito mais fácil, é menos doloroso, porque a gente deixa ir muito longe pelo nosso ego. Afinal de contas, eu digo no e-book que eu tinha razão. Você fala também muito sobre o orgulho aqui, né? Então, assim, esse posicionamento de orgulho, de achar que está sempre certa, de achar que os outros que são errados, você está sempre certa, isso também me tocou bastante, sabe? Porque eu vivi muito nesse book, porque eu também era assim. Eu vivia nesse posicionamento de o problema são os outros, nunca era eu. Toda a sociedade era errada, eu estava lá no meu pedestal. Então, assim, eu me vi muito nessas palavras aqui. Eu disse, olha, não é só eu que era assim, tem mais pessoas que eram assim. Então, eu me identifiquei muito com esse teu capítulo e foi muito legal ver aqui a tua evolução, tudo que você passou e assim, ó, tudo aquilo que você passou, esse teu deserto, Deus te deu consciência e nesse caminho de retorno, você foi se curando e Deus foi te dando autoridade. A gente tem autoridade sobre aquilo que a gente venceu, então quando a gente tem autoridade, a gente consegue levar as pessoas nesse caminho de cura. Isso é incrível, né? Rose, e a gente vê que isso não aconteceu agora, não foi comigo, eu estou sempre em mudança de consciência, porque é como um descascar da cebola. A gente sempre vai estar em movimento, é como o próprio e-book fala, é a mulher em movimento. Qual é o movimento interno que precisa ser feito? Qual é o movimento agora, a partir do interno e externo que está à minha volta, eu preciso tomar isso como uma chamada de atenção e uma ação para que eu possa, porque às vezes a gente tem a consciência, mas se eu não tomar a decisão de retornar, ou de fazer uma nova rota, ou de me corrigir, não adianta a gente ter consciência. Sim. E isso, Rose, não acontece nesse tempo agora, isso aconteceu lá no Éden. Uau. Isso aconteceu na criação. Quando a gente vê Deus falando com Adão. Gente, porque ela tem uma profundidade na palavra e eu sou apaixonada pela palavra. Então eu amo falar com pessoas que têm essa vibe aí. Vamos lá. Fala do Éden, então. Então, lá no Éden, quando a gente vê Deus, quando ele chega ali, que acontece o que a gente sabe aqui, que a Eva come o fruto, oferece para Adão e tal. O que Adão faz? Nós tomamos o lugar de Adão. Deus fala com Adão e Adão acusa a Eva. Hoje nós estamos também neste lugar de Adão, nessa masculinidade. Nós tomamos essa força também de acusação. Eva, naquele momento, quando a gente olha para as escrituras, a gente vai perceber que Eva só responde o que Deus fala, mas ela não acusa Adão. Nós nos perdemos também ao longo da jornada. Hoje a gente vê muito falando assim, olha, vem curar o seu feminino, né? É porque muitas de nós, mulheres, na sua grande maioria, precisamos, por sobrevivência, por má orientação ou por uma repetição de padrão, tornarmos, é igual aquela frase que diz assim, eu sou pai e mãe. Não existe essa palavra. Pai é pai, mãe é mãe. Mulher é mulher, homem é homem. Você pode estar aí, sozinha, sem um marido, com um filho, e ter que tomar as rédeas da casa. Mas você sempre vai ser a mulher. Quando a gente masculiniza essa feminilidade que a gente tem, a gente adoece, Rose. Era isso que estava acontecendo. Né? É pesado. É pesado. É um jugo que não é... O jugo igual, eu não sei, assim, se todos conhecem o que é um jugo, né? Mas é uma trava, tipo uma canga, só que de duas partes. De duas partes. E ela coloca uma parte no homem e uma parte na mulher. Isso é jugo igual, então se torna leve. Ele tem o mesmo formato, ele tem o mesmo espaçamento. Então tudo com Deus flui. Ele nos traz a entender o seguinte, equilíbrio. Para que você tenha equilíbrio, você tem que estar em igualdade. Né, pela filosofia sistêmica, a gente aprende, né, Rose, que o homem e a mulher, eles não pertencem a uma hierarquia. Eles
andam em equilíbrio, lado a lado. E o que acontece de nós? O homem está muito à frente, a mulher está atrás. Ou então a mulher está muito à frente e o homem está para trás. Então acontece esse jogo de desequilíbrio. Então nós precisamos voltar para o nosso lugar, ao lado do nosso marido, de igualdade, aquela mulher auxiliadora, aquela que ajuda, aquela que está para o mesmo olhar, olhando para o mesmo lugar, para o mesmo caminho, porque agora os dois não são mais dois, são um. Só que na grande maioria nós estamos vivendo num casamento a dois ainda. E não é a dois, é a um. Quando ali fala, né, que deixará o homem, então, Deus fala, né, então deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Quando Deus olha, ele não olha mais o João e a Maria, ele olha uma só carne. Então, o que um faz afeta o outro. Sim. Faz sentido? É isso, né? É isso. E além do mais, não é só deixar a casa no sentido de você fazer sua família, é você deixar os costumes, o padrão que aquela família traz, aquela sensação de que, olha, homem não manda em mim, porque ouvi uma mãe dizer, o homem não manda em mim, ou então aquela mulherzinha, eu casei para poder isso ou aquilo, agora eu vou a empregada, porque no meu pai era assim, na minha mãe era assado, mas meu pai na casa do meu pai não tinha isso, na casa da minha mãe não tinha isso. Então, a gente vai vendo que a gente quer trazer todos os costumes do nosso pai e da nossa mãe para este casamento, onde também não dá certo. Onde fica aquela eterna filha casada com o papai, comparando o marido com o papai, porque o papai sempre deu tudo o que precisava, ou então aquele marido também que é um homem, que é dependente da mamãe, porque a mamãe tratou sempre como o bebezão da casa. Ela não formou um homem, não formou uma mulher, preparou esse casal para poder tomar responsabilidade. Eles estão olhando, eles estão caminhando, olhando para o exemplo dos pais dele. Mas o meu pai e minha mãe fazia comida assim. A minha mãe não limpava a casa desse jeito. Olha, mas a minha mãe fazia assim. Olha, meu pai, imagina, meu pai, eu na casa do meu pai eu era melhor, porque na casa do meu pai não tinha escassez. E olha só, você trouxe um ponto aqui que me chamou a atenção. O deixar. Então deixará o homem seu pai e sua mãe. Então, assim, quando Deus fala que então deixará o homem seu pai e sua mãe, ele não está falando só do homem masculino, ele está falando dos dois gêneros. Então, assim, os dois deixarão, né, os costumes, as atitudes, os comportamentos. Os padrões, as lealdades, as famílias. Eu via tudo isso, olha só como é bom a gente fazer uma live e ter pessoas, né, com essa expansão de consciência que nem a Cimeia. As atitudes e comportamentos também vêm com a gente, não vem só né, deixar fisicamente, deixar o ambiente. Porque, assim, eu vou repetir aquilo que eu tenho como padrão de casamento, que é o que eu vi dos meus pais. Por mais que eu não queira, porque quando eu não quero, aquilo que eu repulso, eu copio. Aquilo que eu não aceito, eu estou copiando. Inconscientemente, eu estou andando pelo mesmo caminho que os meus pais trilharam, porque é isso que eu tenho como referência. Faz sentido isso? Faz sentido. E é dessa forma. É que, na grande maioria, Rose, ainda nós não estamos com uma consciência adequada para buscarmos essas informações transgeracionais. E quando a gente começa a percorrer esse caminho, porque, assim, tudo começa num questionamento. A Mica falou aqui, ó, trazemos as bagagens da criação. É realmente isso, né? Isso, Milena, é uma condição ainda, é muito próximo. Agora, pode acontecer e ocorrer, da maioria das vezes, que tem muita coisa, bagagem para trás, muito. Não só dessa criação do pai e da mãe, do avô e do avó. Talvez está mais atrás ainda. Sim. Então, a gente às vezes pode pensar, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Quando eu tive minha terceira filha, Laura, no parto, quase aproximando do dia da internação, entrou no meu pensamento absurdo que eu ia morrer no parto. Uau! E assim, não foi uma coisa assim, olha, você é só uma depressão. Ela veio repentino, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Se eu for nesse parto, eu vou morrer. De onde vem isso? Veio da minha bisavó. A bisavó da parte da materna, ela morreu no parto. A minha tataravó foi assassinada num parto.
Olha isso, que forte. Aí, por que que eu trago isso na minha memória? Sim. Aí a gente vai entrar em várias áreas, né? Vamos falar um pouco de epigenética, vai falar em outras coisas, mas aí tudo tem um porquê. Agora, mas o que que eu devo fazer? Agora eu tenho consciência, agora eu sei do que se trata. O que que eu vou fazer? É o saber fazer, é o como fazer, é por que que eu tenho que traçar qual caminho. Fazer a oração de desligamento, honrar o meu pai e minha mãe, independente de quem eles sejam. Sim. Porque a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina para a gente, tanto no casamento, deixar pai e mãe, e também honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe, às vezes a gente está com essa negação, como você disse, a negação de quem foi o meu pai, a negação de quem foi minha mãe. Quem é minha mãe? Quem foi minha mãe? O que ela trouxe para mim? Eu olho o mal que ela trouxe. Eu vejo um insight aqui agora do que aconteceu comigo. Vou Sim. compartilhar aqui com você. Quando eu casei, meu pai me falou assim, ó, independente do que aconteça lá na tua casa, eu não quero saber. Você casou, você vai cuidar dos seus problemas. Então, assim, eu vivi muito reprimida no meu casamento. No meu primeiro casamento, eu era imatura, ele também. Então, a gente viveu, assim, situações e eu nunca compartilhei nada, nada. Eu fiquei 18 anos casada, eu nunca compartilhei nada dos meus problemas com os meus pais, porque aquilo ficou aqui, ó. Nunca traga problemas para nós. Quando eu falei, eu cheguei, ó, pai, tô me divorciando, já vou assinar os papéis. Ele ficou assim, mas como? Vocês são um casal perfeito? Eu disse, não. Ele queria entender o que estava acontecendo. Por que que eu nunca falei nada para ele durante esses 18 anos? Aí eu falei, não, pai, eu não falei porque você me falou que você não queria saber dos meus problemas. E eu, assim, ó, nessa fala dele, isso foi tão sério na minha vida que eu me desliguei dele. Totalmente. Ah, não quer saber? Então eu virei as costas. Aquela palavra foi como se tivesse fechado uma porta. Eu não tinha mais um vínculo. Então, assim, quando eu fiz a formação lá com a Bíblia, que eu vi que essa porta estava fechada, que eu tinha fechado o acesso da vida, porque eu sou 50% meu pai e 50% a minha mãe. Quando uma palavra dessa é lançada sobre a minha vida e eu tomo ela como verdade, é como se eu tivesse fechado a porta que traz a vida para mim. Sim. Eu estava estagnada na minha vida. E quando a gente nega o pai, a gente tem o quê? Né, Rose? A gente tem. Não, falta força para nós. Falta força. Falta Exatamente. Força. Porque, tem força. Por mais então, por mais que eu fizesse, parece que as coisas não aconteciam, parece que eu não saía do lugar, parece que eu estava sempre andando em círculo, sabe? e a gente vai andando exatamente assim, de vendas nos olhos. Porque muitas coisas que nos acometem é o quê? Ela existem, mas só que para nós ainda, enquanto nós não nos tornarmos, olhar para dentro de nós e fazer perguntas, nós vamos andar em círculos e o pior, cegas, invisível. Invisível. Lembra que Agar estava prestes a morrer com seu filho Ismael porque não tinha água e ela não via o poço? Então, ali o que era? Ela estava com tanto problema da rejeição, da exclusão, que ela estava olhando para a dor dela e olhando ainda com desespero para o filho. E ela deixa de ver a água, a solução. Então, quantas vezes nós estamos olhando para o problema e não estamos com decisão, né? Com decisão de olhar, falar, o problema se instalou. Agora, qual vai ser a solução? Primeiro, entender de onde vem esse problema. Exato. E como é que eu faço agora para resolver? Forte essa tua analogia aí, olha só. Jesus, né, é a água. Então, assim, quando eu estou envolta nos meus problemas, envolvida, eu não consigo. Jesus está ali próximo, no meu campo de visão, e eu não consigo enxergá-lo. Porque
meu foco está no problema, não está na solução. A palavra de Deus diz, eleva os teus olhos para os montes, de onde te virá o socorro. Então, quando o meu campo de visão está aqui na horizontal, está nas coisas desse mundo, eu não consigo acessar o espiritual que está aqui tão próximo e que é de onde vem o meu socorro. Isaías, ele diz muito isso, né, sobre para a gente olhar para onde. Se nós estivermos cansadas, se nós estivermos com a nossa vista nebulosa, que nós sejamos como, não sendo águia, mas como águia, voe bem alto, porque a gente transpassa a tempestade. Mas esse é um exercício difícil, viu, Rose? No meio da tribulação, no meio da tempestade, é um exercício difícil. Por quê? Porque nós queremos soluções imediatas. E pela falta de conhecimento da nossa história, nós nos atropelamos em vários obstáculos tão pequenos, às vezes, que a gente pensa que vai ser a solução e aquilo, mas na verdade, só é mais uma pedra de tropeço. Então, por falta de conhecimento, a Bíblia fala que por falta de conhecimento o povo de Deus perece. E não é só da palavra em si, que é a palavra de Deus, que ela é tudo, ela é o nosso guia, ela é o nosso mapa de vida, ela é o nosso alimento, mas pela nossa história. Mateus começa falando da genealogia de Jesus. Toda a Bíblia vai falar desse plano da redenção. E está instruindo a nós em história. Uma narrativa bíblica nos instrui todo o começo, meio e fim das nossas vidas. Como que vai ser? A partir de onde? Pelo começo. Onde eu começo? No começo, na origem. Uau. Não, eu amo Mateus 1, gente, eu não entendia. Vocês acreditam que, assim, sendo cristã há muito tempo, e eu não entendia. Eu disse, mas, por que essa genealogia? Quando eu fui fazer a formação sistêmica, quando você vê falar sistêmico, não é nada de outro mundo. Sistêmico é sistema. Então, quando a gente fala de sistêmica familiar, é o estudo do sistema familiar. Então, assim, ali fala, né? Me chamou muito a atenção aqui no Mateus 1, as mulheres. Gente, as mulheres da genealogia de Jesus Cristo são todas improváveis. São mulheres que aos olhos humanos, né, aos olhos seculares, elas não estariam ali. Elas são improváveis. Olha só, Tamar, quem conhece a história de Tamar? Raabe, uma prostituta, a Ruth, uma mulher que não era judia, né? E por que essas mulheres se tornaram parte da genealogia de Jesus? Você sabe dizer, Rosi? Você sabe dizer? Na minha concepção... concepção... Deus escolhe sempre os improváveis. Não é aquilo que eu penso, é aquilo que Ele pensa sobre nós. Exato. Mas ainda eu tenho um pensamento sobre isso. É porque todas essas mulheres estavam a serviço da vida. Como que elas vinham trazer a história, a genealogia, preparar o caminho para Jesus, como cifrar e pular. Elas não estão na genealogia, mas são duas mulheres, as parteiras... As parteiras hebreias. As parteiras hebreias. Então, se essas duas mulheres... Olha só, pelo ato político, nós estamos no mês de março, o mês no calendário judaico, é o mês de Adar, que significa força, a festa de Purim, ali em Esther. Mas se a gente for olhar tudo isso, não só no contexto teológico, mas a serviço da vida, o que isso nos traz, qual é a narrativa que Deus está falando conosco através dessa história, Ele está dizendo, estamos a serviço da vida, estamos preparando um caminho. Então nós somos mulheres. Quer governar a sua vida? Esteja primeiro debaixo das mãos potentes do Senhor, sendo guiada por Ele. Segundo, não sirva com as suas emoções. Suas emoções podem te trair. Porque hoje eu estou bem, mas amanhã eu estou mal. Mas qual é a verdade que precisa ser perpetuada em mim? Para que as minhas emoções sejam governadas pelo meu espírito. Porque o meu espírito, ele é ativo quando ele é governado do céu para cá, para baixo. Eu posso governar a minha vida da terra para o céu, mas eu entendo assim, Rose. Talvez para outras pessoas pode não ser essa verdade, mas para mim, a minha vida ela não pode estar equiparada ou equilibrada nas coisas deste mundo. Eu estou neste mundo a serviço de um reino. Eu estou neste mundo para fazer algo que vem do alto. Então eu seja o governo espírito,
alma e corpo. Eu não... Quando a gente está na visão ao contrário disso, quando a gente vira esse jogo, essa ampulheta de corpo, mundo, visão de mundo, como está o mundo, como está a política, como estão os negócios, como que está o trabalho, e aí a gente vai, como que está a igreja, daí depois, por último, nós vamos querer saber quem é Deus, como estamos em Deus. E nós dosamos essa nossa visão de mundo quando a gente está atrelado, de fato, primeiro, Deus sobre mim, que governa o meu espírito, o espírito é dele, volta para ele. E o meu espírito ativado em Cristo, instalado em Cristo, ligado em Cristo, governa a minha alma. Por mais que ela queira ir para um lado e para o outro, mas eu falo, vem cá, alma, é por aqui. Uau. E como é que eu faço isso? Conhecendo a história. Não tem como a gente chegar a algum lugar sem conhecer a história. Começa na Bíblia, ali para você ver, Moisés, quanto tempo depois Moisés vai dizer, vai começar a escrever que Deus mostrou o início para Moisés, a história já estava acontecendo. Por que que Deus mostrou para Moisés antes que Moisés chegasse? Por que que Moisés escreve Gênesis com tanta clareza, com tanta observação? Porque Deus revelou para ele o início das coisas. Uau, que tremendo. Gente, assim, ó, estamos com 5 pessoas aqui na live. Deus está falando através da boca da Cimeia, assim, de uma forma poderosa. Compartilhe essa live nos teus grupos de WhatsApp. Compartilhe com mulheres que tem aí no teu Instagram que precisam estar aqui, que precisam ser ativadas para esse tempo. Porque, como eu falei lá no início, Deus escreveu todos os nossos dias. Existe É verdade. uma biografia nossa lá no céu, de cada uma de nós. Deus está esperando você ser ativada no seu propósito, para que você possa fluir através daquilo que Ele tem para você entregar, independente do que você faça. O propósito de Deus aqui na Terra é você. E o seu propósito é levar Deus, independente do seu trabalho, independente do que você faça. Você é um testemunho vivo. Deus chega nos lugares através de você. Você é ferramenta, o Senhor quer te usar para esse tempo. Você precisa se deixar ser ativado. Mas você está igual a Agar, está olhando as suas dores e não consegue ver Jesus, não consegue ver água viva, não consegue ser ativada. Porque as dores estão gritando aí nos teus ouvidos. Uau. Desse jeito. É desse jeito, Rose. Estamos, assim, precisando primeiro, né, como fala no e-book, acertar a comunicação. Ajustar essa comunicação. Porque estamos querendo ouvir, às vezes, estamos querendo ouvir, assim, da parte de Deus, algo de direcionamento para nós. Mas a gente não parou para ouvir. A gente até fala, ai Deus, eu quero uma direção, eu quero um caminho, eu preciso sair dessa condição, né? Eu não vejo saída. Só que quando é o tempo de parar para ouvir, a gente não quer parar. Por quê? Porque a gente está tarefada em querer tomar decisões na hora errada. Nós não ouvimos ainda de Deus qual é o caminho. E tem gente que pensa que vai acontecer uma teofania, né, Rose? Deus descer na terra e falar com você. A resposta está dentro de nós. Ela não está em outro lugar. Ela está dentro de nós. Se a gente olhar para as escrituras, nós vamos ver que toda pessoa que fugiu, ela teve que retornar. O encontro é dentro, né? É dentro. Você vê que quando Jacó ele vai, foge, né? Mas um dia ele teve que retornar, ele teve que fazer uma reconciliação. Ele teve que fazer uma reconciliação. Davi foge, ele teve que voltar. Ele teve que lutar, e quando ele lutou, ele foi transformado. E Deus deixou uma marca, né, na coxa dele para dizer, a partir de hoje você é um novo homem. Um novo homem. Mas teve que voltar na consciência, teve que ter um retorno. Então, é assim, a gente precisa... Eu acredito, Rose, muito hoje, naquela palavra que é 2 Coríntios 5,19, que o apóstolo Paulo nos ensina a estar neste lugar de reconciliação. E às vezes nós pensamos assim, olha, vou me reconciliar com a Rose porque um dia eu fiz algo que ela não gostou, eu preciso ir lá e pedir perdão para ela. Mas esquecemos primeiro de fazer isso com a gente, porque a gente talvez ache que não mereça perdão. Exatamente.
E essa reconciliação, ela reconstrói. Sem me perdoar. Até que um dia o Senhor falou assim, eu já morri por ti. Eu orando, chorando ali, aquela veio aqui dentro de mim, assim, né? E aí, quando a gente sabe quando Deus fala com a gente, porque a gente fica sem ação. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe se para escrever, se fica ali. Tu fica assim numa atitude assim, tu fica desarmada quando Deus fala contigo. Então, assim, falou exatamente assim, ó. Você está totalmente fora. Eu disse, meu Deus, eu não me perdoo. Quando eu não me perdoo, eu estou fora do propósito, porque Jesus morreu por mim, e o profeta Isaías fala, levou lá na cruz todas as minhas dores. Não foi a metade, foi todas as minhas dores. Então, se eu não me perdoo, eu estou negando a morte de Jesus por mim. Eu estou dizendo assim, não foi suficiente. Deixa eu carregar mais um pouco aqui, ó, porque a tua morte não foi o suficiente. Então, aquilo me impactou de um jeito que ali eu liberei todo perdão sobre a minha vida. Eu me perdoo por não ter sido uma boa mãe, eu me perdoo por não ter sido uma boa esposa, eu me perdoo por não ter sido uma boa filha, eu me perdoo, e fui falando, e a lágrima foi escorrendo. Então, assim, ó, esse processo é um processo interno de chão, de choro, de lágrima, de você se encontrar com as suas misérias e de entender que o preço já foi pago. Mulher, deixa, assim, ó, eu vi assim nitidamente, deixa aqui nos pés da minha cruz, aqui que eu já morri por ti. Você fica levando esse fardo, você está com problema de coluna, você está com vários problemas de saúde, porque o teu corpo está sofrendo, está te comunicando, está gritando. Que eu já levei tudo, você não larga, isso daí você não larga. Quando eu larguei aquilo, a minha vida transformou. Aquelas doenças foram embora, as doenças foram embora, veio uma disposição, eu fui tomada por uma disposição, eu comecei a correr, tudo ficou na minha vida quando eu me perdoei. Eu liberei meu destino quando me perdoei. É porque, assim, nós queremos, muitas vezes, como o tema diz, governar a nossa vida e achar que esse governo o tempo todo está superior também, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E o choro é um recurso, e muitas vezes nós não queremos chorar. O choro é um recurso de cura, cura da alma, daquilo que você nem sabe. Muitas vezes que eu já me peguei chorando e falava assim, mas por que eu estou chorando? Eu não tenho motivo para chorar. Afinal de contas, eu sou forte, eu aguento. Internamente eu falava isso. Eu já passei por tantas coisas, por que eu não vou vencer isso aqui? Eu vou chorar para quê? Isso é arrogância. É você não ser vulnerável. Tem momentos na vida que nós precisamos ser vulnerável. E o choro, a gente bloqueia muitas curas em nossas vidas, na nossa alma, que a gente não, talvez não é nem só do acontecido da nossa história, da nossa biografia, mas de vidas, assim, vidas não, né? Mas de histórias passadas. Da história do nosso clã, do nosso sistema. Então a gente traz um choro e a gente bloqueia esse choro. Eu não quero chorar porque, afinal de contas, eu não tenho motivo para chorar. E a gente vai se colocando no lugar que não é de governo. Lugar de governo é mostrar também fragilidade, entender que estamos aqui passíveis de aflições, de frustrações, porque também faz parte do nosso crescimento. Não que a gente vai viver de derrota, não é isso não. Mas é entender o porquê que eu não estou governando a minha vida. Ou eu quero governar superficialmente para me achar ser mais a mulher que governa. Mulheres que governam. Eu tenho que estar no meio daquelas mulheres que são top. Aquelas mulheres que estão posicionadas. De repente, é só uma roupa. De repente, é só uma postura. Mas internamente elas estão quebradas. Então, esse governo ele tem que vir de dentro para fora. Esse governo ele tem que vir dizendo assim, ó, você é filha, você é amada, eu entendo o que o pai fez por mim, então ele precisa ser revelado em mim. E para ele ser revelado em mim, eu vou me colocar no lugar de humildade. Exatamente. Eu vou deixar as minhas frustrações, as minhas dores, ou até o meu choro vir, porque isso deve estar trazendo um recurso de cura para mim. Então, se eu estou no meu lugar certo, no meu lugar de aqui hoje, na minha vida que eu tenho, eu nunca vou deixar de ser filho. Eu aprendi uma coisa, Rose. Eu sou sempre filha. Uau. Mas eu tenho agora vários papéis a desenvolver. Eu agora também sou esposa. Eu sou mãe. Eu sou
terapeuta. Eu faço, eu tenho uma tarefa. Eu não sou terapeuta. Eu estou a serviço para poder servir alguém com os aconselhamentos sistêmicos, ou com a própria constelação, ou de alguma forma. Então, o que eu faço e o que eu sou são duas coisas distintas. Agora, quem eu sou precisa estar impregnado, para que realmente eu possa ter esse governo sobre a minha vida. A Uau. quem eu me mostro, a quem eu vou servir? Eu vou servir de que forma? Eu estou pronta para servir? Eu tenho o que precisa ser servido? Hoje nós podemos dizer aqui, qual das mulheres pode dizer aqui que está pronta para servir uma outra mulher? Uau. Quem está naquele tema, mulher trai mulher, mulher é complicado. Se nós estamos ainda nessa visão, e muitas vezes eu me pego fazendo exercício e olhando, isso aqui ainda eu preciso arrumar, preciso colocar em ordem isso aqui. Porque governar a vida é colocar as coisas em ordem. Exatamente. Né? Então, se eu olho para uma outra mulher, no sentido de que eu estou repelindo ela, ou então aquilo não é legal nela, eu não aceito, é porque algo precisa ser modificado em mim. Exatamente. Né? Deus não nos chamou para fazer comparação. Deus nos chamou para nos posicionar e ser mulheres que curam. Glória a Deus. Mulheres que levantam outras mulheres. A partir de quem? Ah, mulheres que governam, o que você governa? Eu faço parte de um reino, então eu preciso governar junto com meu pai. Eu preciso governar, eu preciso ter os atributos dele, de acolhimento. É porque o filho faz aquilo que vê o seu pai fazer. Então a gente vai olhando para esse lugar de mulher empoderada, mulheres que governam. Tá bom, eu quero e desejo ser essa mulher que governa a minha vida, no sentido de que eu tenho uma orientação, eu recebo uma orientação e eu sei executar essa orientação que vem do meu pai. Exatamente. Eu preciso colocar num lugar de transmissão de vida, transmitir a vida, transmitir cura, transmitir aquilo que precisa ser feito no reino neste momento. Exatamente. Quando eu coloco no e-book que é Sair das Trevas e Vir para a Luz, que está lá em 1 Pedro, é exatamente isso. Muitas vezes a gente pensa assim, numa forma de espiritualidade, no sentido de céu e inferno. Olha, eu saí das trevas, você saiu, a falta de conhecimento, você sai da escuridão, você traz luz para os seus olhos, você traz lâmpada para os seus pés, para que você possa caminhar nesse lugar de governo. Glória a Deus, exatamente. Elisete, minha amiga de Rondônia, tá aí, psicanalista, é uma empreendedora de sucesso também lá em Rondônia. Coisa linda. Mulheres que governam. Mulheres que governam, mulheres que governam. Deixa eu ver quem mais está aqui, se eu conheço. Karina, de São Paulo, uma amiga que trabalhamos juntas. Algumas pessoas eu não conheço. E as minhas filhas. Fabi, de Suzano, beijo, beijo. Fabi, saudades. Todas mulheres que governam. E o mais importante, Rose, é quando a gente tem consciência do que a gente faz, do que a gente está fazendo, repercute na nossa família. Tá aí minha filha, que pode dizer que a partir de algumas renúncias, de se colocar no meu lugar, sair do lugar do outro e me encontrar comigo mesma, acabou que reorganizando o meu sistema de mulheres. Eu não sei se eu já comentei para você, mas no e-book eu falo. Eu sou um clã de 7 mulheres, agora mais uma que é a Manuela. Então já somos em 8 mulheres. E eu digo que são mulheres que nasceram para governar. Eu declaro isso. Declara isso mesmo. Tem que declarar. Nós precisamos ter esse hábito de declarar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as nossas filhas, para quem tem mulheres aqui, né? Para os meninos também, nós precisamos sempre orientar, colocar eles no lugar que eles conheçam a história deles e que eles entendam o porquê dessa história, para que eles não venham trazer lealdades, para que nada fica escondido. Olha, mas o que aconteceu? Por que acontece isso? Eu não sei. Qual é a história? Aí você vai ver a história da família. Não sei a história da minha família. Exatamente. As pessoas, muitas vezes, elas olham para trás e elas querem esquecer, né? Elas não, a parte eu e o passado ficou lá atrás e não procura entender. Mas a resposta para o meu presente, para as minhas atitudes e os meus comportamentos estão lá atrás, né?
Eu tenho respostas porque eu estou vivendo hoje da onde? Dos padrões que eu estou repetindo, tanto bons quanto maus. Os bons, glória a Deus, continue, né? Mas e os maus? Porque aí entram as bênçãos e a maldição, né? Lá de Deuteronômio 28. Então, assim, as bênçãos nos acompanham até 1000 gerações. Agora, as maldições nos acompanham até a 3ª ou 4ª geração. E hoje eu posso estar vivendo maldições que me alcançaram através de atitudes e comportamentos dos meus antepassados. Sim. Então, assim, as pessoas muitas vezes ficam presas numa religiosidade e não querem olhar. Não, Jesus já morreu por mim na cruz, está tudo certo e já está tudo... Mas e esses movimentos de alma? Tem coisas que Deus faz, Jesus faz, aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que é minha responsabilidade fazer, mudar as minhas atitudes e comportamentos, sou eu. Deus não vai descer lá do céu e me dar um manual do que eu tenho que fazer. Apesar de que ele deixou, né? É só ler. Porque a Bíblia é o nosso manual. Exatamente aí. Exatamente nesse ponto que você disse, também ali está dizendo o seguinte: eis que diante de você hoje eu coloco um caminho de bênção e um de maldição. Você escolhe. Glória a Deus. Você escolhe, é uma decisão nossa, viver ou não. Você escolhe. Uau! Então, o nosso manual, gente, isso aqui é coisa linda, é coisa maravilhosa. Então, assim, é estar aqui, é mergulhar aqui, ó. Quanto mais eu mergulho, novos níveis eu vou alcançando, igual a Ezequiel 47 fala, que primeiro é água pela canela, depois pelo joelho, depois pela barriga, depois pelos ombros, até não dar mais pé. Esse é o ponto de eu mergulhar em Deus, é quando não dá mais pé. Quando não dá mais pé, o que acontece? Tudo que tem de mim, tudo que é meu, sai para fora. Não tem como ficar nesse lugar que não dá mais pé. O que tem no meu bolso sai para fora. Eu perco a roupa, eu perco tudo nesse lugar que não dá mais pé. Fica somente aquilo que é de Deus em mim. Então, nós precisamos buscar esse lugar em Deus, esse lugar que não dá mais pé. Esse lugar onde nós somos conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Uau! É verdade. É verdade. A palavra de Deus é maravilhosa. Se a gente for ficar aqui, a gente fala a noite inteira. E as experiências, junto com a palavra que vem nos trazer esse lugar de governo que Deus já disse lá no início, dominem. Parece, a gente até lê, mas muitas vezes a gente não se apropria da palavra. A gente não se apropria. Então a gente fica ali, olha, agora eu vou ter que trabalhar duro, vai ter suor, vai ter lágrima, vai ter sangue, e por causa disso, sim, vai ter isso, porque o pecado deixou isso para o mundo. Só que eu sou nova criatura. Todas as coisas se fizeram novas. Glória a Deus. Quando a gente anda em condição de entendimento, eu gosto muito dessa palavra, mas fica até muito repetitivo para quem me conhece. Consciência. Consciência. E não é porque sou terapeuta, é do sistema familiar, à luz da Bíblia, não. É porque é uma verdade. E quando a gente está instalada nessa verdade, a gente precisa do quê? Viver isso. É difícil? Não é fácil. Parece que falando assim, nossa, mas então é fácil. Por que você está assim, assado? Às vezes a gente vai ter questionamento sobre isso. Mas a gente está em caminho, numa jornada. E a jornada se constrói. É na jornada, não é o destino, é na jornada. O destino a gente já está preparado. Mas é na jornada, nesse percurso que a gente vai ver montanhas. Vamos falar de uma viagem. Se eu sair daqui de Itatiaia e vou para São Paulo, vai ter curva. Pode ser que um dia seja chuvoso, outro não. Pode ser que aqui não esteja chovendo, mas eu chegar em São José dos Campos, Taubaté, vai ter chuva. Mas tudo isso faz parte da jornada, não é o meu destino. Então nós precisamos trazer isso, porque lá no curso nós aprendemos, né, Rose, que a nossa alma, ela trabalha lenta. Ela é lenta. Ela faz movimento devagar e você tem que impulsioná-la. É você tomar a rédea e dizer, não, alma, nós não vamos por aí, nós vamos por aqui agora. Agora eu já vi, agora eu já sei, agora eu tomo a decisão de tomar outra rota. Então é por aqui que nós vamos. Falou aí agora. A nossa alma, ela quer andar nos caminhos que já foram trilhados. Então, o que tem registrado lá nela? Exato. Escassez. Atrás ninguém tem dinheiro e você vem para a vida no piloto automático.
A alma comandando, te levando para a vida como? Na escassez, naquilo que veio lá de trás. Então, assim, ó, eu não consigo prosperar, mas por mais que eu faça, as coisas não acontecem. Por quê? Porque eu tenho autorização para ir até aqui. Porque a minha história dos meus antepassados foi até aqui. Então, é como se existisse uma barreira que eu não posso ultrapassar porque eu não tenho autorização. Aí o meu inconsciente faz com que eu venha sempre até essa barreira aqui. E aqui daqui para frente as coisas não acontecem. Então eu preciso tomar consciência. Não, escassez, agora eu te vejo. Agora você não me conduz mais, eu não estou mais no piloto automático, eu tomei as rédeas e agora é comigo. Agora eu vou para a vida e vou fazer acontecer. E eu tenho permissão sim para ir além, porque a força geradora de vida de Deus, do Espírito Santo está dentro de mim. E eu vou além e eu continuo pertencendo ao meu sistema familiar. Não de escassez, mas um sistema familiar vitorioso. Uau! Sim. Faz sentido isso? Faz muito sentido, Rose, e faz sentido e a gente vai olhando para uma... Às vezes a gente quer enxergar o que é invisível. E como que a gente faz isso, Rose? A gente convida as pessoas para poder fazer uma sessão, um atendimento, um aconselhamento, né? Para a gente poder direcionar, porque hoje nós estamos treinadas, nós temos condições de dizer a alguém, orientar essa pessoa a que, por causa de alguma situação, ela está trazendo aquilo como efeito. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa, então, para lá, o que eu estou vivendo? Por que está acontecendo isso na minha vida? Vamos na causa? Vamos olhar para isso? Então, nós precisamos o que hoje? Ter condições, né, e querer. Primeiro você tem que querer ver o que está acontecendo. Parar para ver. Então, olhei. Ah, é isso aqui que está acontecendo. Agora, como que eu vou ir? Eu vou ir, às vezes não acontece na hora. Às vezes acontece com um movimento lento. Por exemplo, quando eu fiz minha primeira constelação, eu fiz com a minha prima Patrícia. Eu já estava buscando uma ferramenta para que eu pudesse entender e trabalhar com isso também. Então, pesquisando, que eu gosto muito, é uma consteladora que eu gosto muito, a Ana Patrícia Chagas. A partir dela, eu conversando com a minha prima falou assim, olha, eu sou consteladora, vamos fazer uma sessão? Falei, vamos. Ó, vai ouvir os cachorros aqui uivando, hein, gente? Então, olha só, e aí eu cheguei nesse dia dessa sessão, e ali eu vi que eu estava muito emaranhada com a minha mãe, com a dor da minha mãe. E eu falava assim, mas isso eu senti muito, né? Eu senti muita emoção e tudo, mas no outro dia eu falei assim, não sei, é estranho. Mas a partir dali, porque depois tem a gente fazer aquela ressonância, né? Se aquietar, ficar ali resguardado, sabe? Reverberando toda aquela mensagem que você ouviu da constelação, né? Exatamente. Que trouxe para você. E você se colocar dentro da história e você falou, não, faz sentido. É sobre isso. E isso já tem quase 3 anos, Rose. Olha só. Acolheu e olha só o que aconteceu. Quem era a Cimeia antes desse ver, né? Desse se permitir ver. E quem é a Cimeia hoje? Olha a trajetória, né? Sim. Aí depois fiquei relutando, né? Por ser cristã, fiquei relutando. Não é o meu perfil. Eu prefiro continuar com a teologia, e tanto é que continuo, que uma coisa não tem... Ela nos serve ainda mais a teologia para nos inserir, né, como solução dentro de um atendimento, sim, né, mas assim, são coisas diferentes. Mas assim, quando eu fui fazer o curso ali, começou o meu processo de cura, o meu processo de entendimento. Sim. Quando eu falei assim, não, se for para mim, vai acontecer. Exatamente. Aí a Thalita apareceu assim, constelação à luz da Bíblia. Eu falei, opa, pera lá um pouquinho, deixa eu ver quem é essa mulher. Fui, por quê? Porque a minha alma já buscava uma solução. A minha alma já buscava, eu sou uma pessoa que busca respostas. Ela apareceu para as buscadoras, né? Para aquelas que já estavam nesse processo de querer algo novo, sim, né? Sim. Então, eu posso dizer que eu sou uma mulher antes da constelação à luz da Bíblia e pós-constelação eu sou outra, com muito mais consciência. E para quem quer governar, quem está aqui, primeiro, tomar consciência de si. Porque às vezes nós estamos
encharcados de consciência dos outros. Mas eu preciso tomar a minha história. E tomar a minha história é tomar o meu pai, tomar a minha mãe. Como que foi a vida deles? Importa? Importa eu saber. Mas não importa o que vai acontecer, porque daqui para frente, como a Bíblia diz, a escolha é minha, a decisão é minha. Exatamente. É um trabalho difícil, árduo, porque às vezes a gente, mesmo tendo consciência, né, Rose, nós podemos dizer isso, nós não queremos, parece que, deixar aquela dor, como se fosse uma traição. Não, eu vou ficar nesse lugarzinho É uma aqui, porque aqui minha saudade mamãezinha, porque aqui meu papaizinho, disso, uma né? Não, saudade se eu, imagina eu abandonar eles, não, meu pai, afinal de contas, eu sou a filhinha do papai, a filhinha da mamãe, ou então, não, essa é a minha história, eu não posso fazer isso. Então, a gente precisa olhar e dizer, olha, eu honro vocês, obrigado porque vocês transmitiram a vida para mim, mas agora eu decido viver a minha vida. Eu decido agora usar essa palavra. Agora eu tomo conta de mim. Obrigada por Uau, tudo. é verdade. É isso mesmo, exatamente. Então, gente, esse foi um relato breve, né? Claro que aqui no e-book tem muito mais do que a Cimeia transbordou aqui pra gente. E adquira o e-book com a Cimeia, diretamente com ela, o e-book Feminina em Movimento. E também tem no link da minha bio, tá? É disponível para venda. Então, assim, isso daqui não é um e-book, simplesmente um e-book. Isso aqui é transformação de vida. São 124 páginas de transformação, de um novo tempo que o Senhor tem para a sua vida. 11 mulheres, um projeto lindo, um projeto nascido no coração de Deus, 13 capítulos. Hoje a Cimeia trouxe o capítulo Mulheres que Governam. Procure a Cimeia se você precisa de um atendimento, se você se identificou com a história dela. Ela está pronta para estender a mão para você e te levar para um novo nível na sua vida, um nível espiritual, levar você para uma cura de alma, para acessar a Deus como filha. Isso ela está apta para fazer. Só mandar Quer no deixar direct, né, Rose? Lá no direct que a gente consegue orientar como que a gente faz esse contato. Amém. A Mica falou aqui, ó, muito bom, que prazer ouvir vocês, que maravilhosas. Obrigada, Mi. Que bênção ter filhas assim tão aqui ilustres, né? Aqui prestigiando de forma tão linda, tão maravilhosa, contribuindo com comentários. Então, assim, gente, é isso. É você se entrar no movimento, e feminino em movimento é isso. É você se movimentar, é você não se paralisar, não aceitar as coisas como são. Você precisa olhar para os seus déficits, para o teu ponto cego. Por que eu estou aqui? Por que eu estou há anos fazendo a mesma coisa? Está pesado, está difícil. Eu preciso sair desse lugar. E eu só consigo sair desse lugar num caminho chamado retorno. E esse caminho está dentro de nós. E somente quem já esteve nesse caminho de retorno tem autoridade para te conduzir nesse caminho de cura da alma e acessar espírito. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Uma alma ferida não consegue acessar Deus como Pai, não consegue se ver como filha de Deus. A palavra nos diz que somos filhos. E quando eu tenho uma alma ferida, se eu não busco cura para as minhas feridas da alma, ela vai se manifestar no meu corpo físico, através de dores, muitas vezes psicossomáticas, que os médicos te vasculham e não conseguem encontrar. Por quê? Porque é problema de alma. Eu preciso entrar aqui, eu preciso curar. Tudo isso que está aqui é um lixo emocional. São traumas que me acompanham muitas vezes por uma vida. É como se fosse uma cebola, existem as camadas. Essas camadas precisam ser arrancadas para chegar na essência. E essa essência que consegue acessar, essa essência, imagem, semelhança do Criador, que vai conseguir acessar a Deus como Pai, e você vai se permitir se ver como filho e acessar novos lugares em Deus. Aquilo que o Senhor planejou para a sua vida não é tristeza e dor, não é Lodebar. Deus quer te tirar desse lugar de tristeza e dor. Ele quer te trazer para um lugar de filha, um lugar de herdeira, porque os filhos são heranças do Senhor. Nós somos heranças do Senhor. E nós temos vivido como herança do Senhor
ou nós somos o filho pródigo lá de Lucas 15, ou o filho mais velho, que está na casa do pai, mas não desfruta porque não conhece o pai que tem, porque não se vê como filho, como merecedor. Simeia, eu quero que você encerre esse encontro maravilhoso. Gente, então, assim, o nosso e-book está lá, procure a Simeia, honre a vida dela, porque, assim, quando a gente honra a vida do profeta, Deus vai honrar a nossa vida também, porque isso não é um e-book, isso aqui é profecia, é um novo tempo que Deus tem para a sua vida, para você declarar sobre a sua vida, para você declarar sobre a sua casa. Então, assim, eu queria que você encerrasse uma oração para essas mulheres que governam. Sim, quero agradecer, Rose, pelo convite, tá? Estou aqui para que a gente possa trazer mais informação sobre o que é a constelação, sobre onde é por esse andar, essa consciência que nós chamamos a constelação, é trazer consciência, é ver o invisível, e daí para frente tomar decisões, né? Com orientação, com acolhimento, né? Então, é sobre isso. E te agradecer por tudo, as meninas do grupo também, lá da Diamonds, cada uma teve seus desafios, não é verdade, de concretizar esse e-book, foi muitos desafios para cada uma de nós, e agradecer a todos que estão aqui, minhas filhas, que eu amo muito, parece até que meu sobrinho está aí, o Juan, amo todos vocês, todos que estão aí, que sejam alcançados por essa informação, por esse conhecimento, para que hajam na vida de vocês também essa expandir, né, de consciência, de vocês olharem para vocês com amor, com ternura, sem julgamento, a partir de vocês mesmos. Se a gente faz isso com a gente com certeza consegue fazer com o próximo, né? E assim, eu vou então orar para agradecer. Primeiro falando para Deus, né, que é muito bom estar aqui, neste lugar, que Ele preparou para nós. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora nós queremos só te agradecer, Paizinho, por tudo que tem feito, por tudo que ainda vai acontecer a partir deste momento que nós estamos aqui para transmitir a verdade. Pai querido, que essas pessoas sejam tocadas, que elas sejam direcionadas por conhecimento, como a tua palavra diz, que o teu povo perece porque não conhece a ti. Pai querido, que eles tenham sede de conhecer a ti, e juntamente conhecendo a sua própria história, para que eles não venham repetir padrões, para que eles não sejam mais prisioneiros de uma história dos seus familiares ou de tudo que acometeram. Pai querido, mas que eles tenham visão, que eles recebam visão e orientação para que eles possam percorrer uma nova rota, uma nova história e tomar decisão da sua própria vida, para que eles possam ter vida e vida em abundância, para que todos os bloqueios, todas as travas sejam desligadas nesta hora, a partir do quê? Do conhecimento, a partir da verdade, que a verdade ela está em Deus, de quem nós somos e nem do que as pessoas dizem ao nosso respeito. Então, Pai, eu quero nesta noite que visite a cada uma de nós, Senhor querido, com a tua verdade, com o teu amor, com a tua justiça, e nos leva para este lugar de conhecimento, mas um conhecimento com responsabilidade, Jesus querido, sabendo que nós estamos aqui para trazer a verdade, Jesus, porque a verdade que liberta é a verdade que transforma a vida, Pai, e por esse motivo eu sou grata de estar aqui, por o Senhor ter me chamado, por o Senhor ter me escolhido, e o Senhor ter me mostrado a cada dia essa verdade, e é onde eu quero continuar, governar sob a tua luz, governar sobre a tua palavra, governar a minha vida assim neste lugar, para que eu possa tomar decisões assertivas. Assim eu desejo para todos que pertencem e todos que estão aqui nesta live. Em nome de Jesus, eu sou grata. Amém, amém. Eu tenho para dizer para você, Simeia, que existe um novo tempo para a sua vida. Um tempo onde você vai vir, você vai abrir a sua boca, você vai falar sobre esse pai, Poá, você vai falar sobre as mulheres que governam na Bíblia, para que as mulheres de hoje, elas vejam esse exemplo. E tudo isso, Senhor, manda te dizer que já está dentro de você. Você é ferramenta poderosa nas mãos de Deus. E Deus está abrindo um novo tempo para a sua vida. Existe uma chave sendo virada na sua vida. Uma chave de autoridade. Porque a palavra já está aí. Um novo tempo. É isso que Deus tem para você, para sua família,
para o seu clã de mulheres abençoadas, mulheres que governam, mulheres que Deus fez para pisar novos lugares, para acessar novos lugares, para Ezequiel 47 seja vivo em vocês, que a água vai, você vai ter pé nesse lugar. Você vai dizer muitas vezes, Senhor, o que está acontecendo? Eu não tenho mais domínio, mas quando você perde o domínio, o Senhor entra em ação na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, eu creio, eu recebo. Um beijo, lindona. Ó, nossa próxima live aqui vai ser sobre cifrar e coar, tá? Oh, maravilha, vamos sim. É muito interessante isso, viu? Amém. Beijo no coração de todos. Beijo, Gratidão por Rose. estar aqui. Compartilha essa live. Eu vou te marcar lá, vou salvar. Vai aparecer lá no teu feed também, tá bom? Ok, Beijo ok. Obrigada. Beijo, gratidão. Tchau, tchau.